Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo aqui do Pedagogia para Concurso. Já estou entrando aqui também para poder acompanhar vocês. Muito obrigada, viu, pela participação. Vem chegando aí, gente. Obrigada. Um prazer estar aqui segunda-feira, né? Segunda-feira, um dia atípico aqui pra gente. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, vocês que estão aqui já sabem do nosso super evento, né? A Semana Teorias da Aprendizagem, que vai do dia 3 a 7 de julho, semana que vem, tá? E essa semana nós vamos esquentar aqui com muito conteúdo de qualidade para vocês. Nós temos aqui muitas pessoas também participando, os nossos alunos contribuindo, muita troca de informação e muito conhecimento também com os nossos convidados especiais para a gente poder aquecer essa semana. Eu tenho estudado muito sobre teoria do desenvolvimento. Gente, eu tenho estudado assim de uma forma muito com muito mais esforço, muito mais dedicação, uma forma muito diferente, era isso que eu queria falar, das outras etapas, como eu estudei cada conteúdo, sabe? Aqui eu tô fazendo etapa por etapa, relacionando também, fazendo relações entre os autores, as ideias, então assim, tá muito bacana, não percam, tá bom? E aí hoje nós vamos iniciar, né, essa semana de conteúdos para vocês, porque nós estamos falando sobre o desenvolvimento do indivíduo de uma forma geral, tá? Então a gente está vendo aqui a respeito das especificidades, tudo que acontece em relação a esse processo, né, do desenvolvimento do sujeito como um todo. Então, hoje nós convidamos aqui a Maíra Gaiato, que gente, ela é sensacional. Eu estou maratonando também os vídeos dela, né? E ela é especialista, ela respira, como ela fala nos vídeos dela, a questão do autismo, a questão do desenvolvimento, e inclusive ela fala que a maioria das pesquisas, de tudo que sai, é mais lá fora, né? Então ela tem muito esse vínculo de poder sempre estar pesquisando, trazendo tudo o que é novidade também a respeito disso. E ela tem um instituto, né, Singulare, lá em São Paulo, com 5 unidades. Enfim, eu estou maratonando os vídeos de desenvolvimento da criança dela. E, nossa, é uma honra poder contar com a participação dela aqui, porque ela vai dar para nós, né, contribuir com o conhecimento, e nós, professores, principalmente porque nós sabemos, infelizmente, né, que esse tema a gente poder trabalhar com qualidade, qualificação, depende muito também, claro, né, do Estado e também do próprio professor também em se atualizar e da instituição. E muitas vezes a gente não recebe essa qualificação, que foi o meu caso, né, na primeira turma que eu tive um aluno, né, dentro do espectro autista, para mim eu passei por muitas dificuldades em relação a como saber trabalhar com qualidade. Então, nada melhor do que hoje a gente poder contribuir com vocês que estão participando aqui, né, dessa semana das teorias da aprendizagem, desenvolvimento, a gente poder contar com, né, a participação da Maíra, que sim, uma das referências em relação a esse assunto, tá? Então, deixa eu só ver aqui, gente, se ela já... Deixa eu ver aqui se ela já... Aqui. Entrou a Maíra. Todo mundo aqui ansioso, aguardando aqui a entrada. Olá! Olá, boa noite, queridos, boa noite todo mundo que está aí, Suzane, Franciele, Cleuma, coisa boa estar aqui com vocês. Muito obrigada, Fabiana, pelo convite. Ai, que bom, Maíra. Eu que agradeço muito, viu? Tava falando aqui para os alunos que eu tô maratonando os seus vídeos, né? Na verdade, eu já maratonei. A Maíra, para quem não conhece, ela faz um trabalho muito lindo de orientação também em relação a como a gente ter mais estratégias, ações, um estudo, né, para pais, para professores, para famílias dentro do YouTube, né? Você tem mais de 500 mil de inscritos no YouTube e os vídeos dela, gente, eles ajudam muito, principalmente na questão da gente poder ter aquela referência, né? Olha, criança com tal idade, ela já tem que estar fazendo isso dentro dos marcos de desenvolvimento, né? Bom, nessa idade já tem que estar apresentando isso. Então, assim, é muito bacana o trabalho, né, de excelência que a Maíra faz. E para quem não conhece, né, Maíra, você podia se apresentar aqui para nós? Com prazer.
Eu sou Maíra Gaiato, eu sou psicóloga infantil de formação inicial, eu fiz psicologia e logo que eu comecei a faculdade, eu queria fazer algumas coisas que fossem úteis, assim, que mudassem a vida, que tivessem um propósito. E aí logo já comecei a trabalhar com crianças e fiz durante são 5 anos de psicologia, né? Durante os 4 últimos anos, só no primeiro que não, mas eu fiz iniciação científica e fui bolsista do governo para fazer pesquisas científicas. Então, desde o segundo ano, eu tive a sorte de me deparar com o que tem comprovação. O que a gente pode fazer que não seja achismo, que não perca tempo da vida das crianças. O que a gente pode fazer que realmente tenha comprovação. E Clarice, querida, boa noite. Boa noite, Edson, também. O pessoal tá mandando oi aqui. Vocês estão ouvindo? A Márcia tá falando que não escuta nada. Tá aqui, tá tranquilo. Tá tudo ótimo aqui. Dá Beleza. um joinha aí pra gente. Então, que bom. Que bom. Que bom. E depois que eu terminei a faculdade, eu entrei direto no mestrado, porque eu queria fazer análise do comportamento. Eu fiz meu mestrado em aba, né, no que as pessoas conhecem por aba. E depois que eu terminei meu mestrado, eu fui para fora para estudar neurociências e para conhecer os centros de autismo e de déficit de atenção que a gente tem aí ao redor do mundo e ver tudo que se fazia para eu trazer para o Brasil. Isso já faz aí uns quase 20 anos. E desde então eu estudo muito, dedico a minha vida toda para isso, para descobrir o que a gente tem de técnicas e informações, o que a gente tem de atualizações e novidades. Depois fiz outras pós-graduações de modelo Denver de intervenção precoce, na Universidade de Massachusetts também o Infant Parent Mental Health. Então a minha vida é estudar cérebro de crianças e trazer para conhecimento geral de pessoas que não escolheram ter um aluno autista, não escolheram ter um filho autista, mas que agora precisam saber tudo porque amam aquele ser e querem dar o que tem de melhor. E eu sou uma grande fã e admiradora dos professores, porque professores foram muito importantes na nossa vida. É claro que a gente não tem uma carreira assim acadêmica e escolar se não tiver um modelo de pessoas que a gente admira, que são os professores. Não adianta que sem eles a gente consegue, né? Eles que, enfim, nos dão esse norte. E principalmente para crianças autistas, Fabiana, porque quem não tem um aluno autista ainda vai ter. Quem não tem um filho, um neto, um sobrinho autista vai ter. Porque o autismo está aumentando demais em número. A gente tem uma agora para cada quase 40 crianças, é uma estatística oficial, não é exagero, é isso mesmo. A gente tem o espectro do autismo, tem, enfim, muitos números de casos, então a gente precisa saber o que fazer para estimular, para ajudar no desenvolvimento dessa criança, mas com cuidado, porque a gente tem que proporcionar estímulos desde que seja legal para os dois e que ajudem no desenvolvimento, mas que seja prazeroso, que tenha uso da motivação e uma série de coisas. Então, temos muito que falar aqui. Mandem aí as perguntas de vocês. Pode me fazer que eu tô aqui para vocês hoje. Ai, que bacana, Maíra. Olha, gente, eu selecionei aqui as perguntas, né, do pessoal, principalmente assim, em relação à nossa profissão, como você falou, professor, né, realmente é muito complicado também em relação a esse acolhimento mesmo, porque, como você falou, antes, Maíra, esse número era muito diferente do número agora de 1 para 40, né, 44 crianças, né? Antes, esse número era muito distante do que nós temos hoje. Então, como você falou, cada vez mais, né, é necessário, sim, trabalhar, poder falar. A questão de generalizar ainda dentro do ambiente escolar também ainda é muito forte. Então, cada vez mais, quando o professor consegue estudar, receber uma orientação, né, claro, né, dentro dos padrões, dentro do que é, sim, comprovado, é muito importante para nós. Infelizmente, nem todos os sistemas
de ensino estão assim, né? Trabalhando desta forma, mas cada vez mais é essa a intenção. E a gente está aqui justamente para poder conversar, Que bom. Por divulgar isso que eu mais. topei fazer essa live, até falei com você hoje à tarde. Uhum. Depois que o Theo nasceu, cara, nossa, minha vida ficou insana, assim, de tanta coisa que eu tenho para trabalhar, para fazer, e ainda criar uma criança, assim, o que eu particularmente achei muito difícil. Meu Deus, foi muito mais difícil do que eu pensava. Então eu não consigo mais fazer tantas coisas e tantas lives, mas eu fiz questão de falar com os professores, porque as escolas, elas tinham a opção antes de recusar ou de deixar essa criança no cantinho, mas agora não tem mais. Porque a gente precisa muito dos professores, são muitas horas que a criança passa dentro da sala de aula e são muitos estímulos que ela precisa ter, igual os outros alunos, para somar com as horas de terapia que ela faz extra-escola, para conseguir recuperar atrasos, para conseguir acompanhar e, quem sabe, alcançar os pares da mesma idade um dia. Então, os professores precisam muito saber o que fazer, porque não dá mais para ficar fazendo groselha, fazendo achismo com a criança, fazendo tentativa e erro. Precisa saber o que ajuda, porque a vida da criança depende do professor. São muitas horas todos os dias. E vou te dizer mais, Fabiana, ensinar uma pessoa, uma criança com desenvolvimento típico, cara, hoje em dia não tem mais tanta necessidade de um professor, né? Você liga no YouTube e a criança aprende sozinha. Agora, ensinar, ver uma criança com desenvolvimento, com atrasos, com autismo, aprendendo a se comunicar, brincar, a ler, puta, isso não tem preço, cara. Isso é a melhor coisa da vida. Eu sou muito preocupada com os professores. Acabei de lançar recentemente na minha plataforma, que eu tenho uma série de cursos online, acabei de lançar um curso só para escolas e professores, destinado a isso, para pais que querem acompanhar melhor seus filhos lá, ok, mas é mais para professores que querem aí aprofundar e saber detalhes do que fazer. Então, a vida agora é investir em vocês, assim. Ai, que bacana. Maíra, fala pra gente um pouco sobre o que é o autismo, né, de uma forma assim, mais geral, para a gente poder contextualizar, né, porque tem famílias, todo mundo assistindo a gente aqui, professores. Né, o que é o autismo? De uma forma bem simples, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Na formação do cérebro, algumas conexões, porque isso já estava determinado na base genética dessa criança, algumas conexões são feitas de forma irregular em algumas áreas do cérebro. Numa área específica, depende do tipo de autismo, porque a gente sabe que hoje a gente já tem centenas de genes diferentes relacionados ao transtorno do espectro autista. Então, nós não temos só um tipo de autismo. Quando a gente fala autismo, não é uma coisa só. Porque quando a gente pensa numa criança, eu conheci uma criança autista, mas essa outra não tem nada a ver com aquela. Não, mas o meu filho não faz essas coisas. Sim, porque a gente tem vários tipos de autismos diferentes e cada tipo tem graus que variam de leve, moderado a grave. Então, o que eles têm em comum, todos esses tipos de autismo? São crianças que têm uma socialização, uma comunicação social diferente do que deveria. Então, são crianças que têm aí atrasos, barreiras, problemas nessa comunicação social. Elas não falam tanto quanto deveriam, ou não se comunicam da forma que deveriam para a idade, ou se falam, elas têm algumas peculiaridades. Por exemplo, gostam muito de falar do mesmo tema, não percebem sinais e sutilezas da socialização, têm interesses restritos, repetições, então acabam ali ficando menos, com uma socialização diferente do que deveria para a idade, tem interesses restritos e às vezes algumas estereotipias e também alterações sensoriais. Interessante. Já tem gente ali perguntando, mas antes de falar aqui com vocês, gente, essas perguntas, dentro do nosso trabalho, mas como você falou, assim, é grande, né? Graus diferentes. Então, assim, nós professores, né, em sala de aula. Então, quando a gente recebe ali a nossa turma no início do ano, no meio do ano, né? Então, a gente tem ali os alunos e, né, de repente, né, sempre, quer dizer, de repente não, né? Tem sempre, assim, essa variação entre uns que têm autismo, têm deficiência intelectual ou TDAH, né? Que faz parte da dinâmica do nosso ambiente escolar, né? Como você falou, hoje em dia todo mundo vai ter, né, um aluno assim, dentro desse universo, né, do espectro. E como que nós, professores,
podemos, assim, uma dica assim, geral, podemos acolher essas crianças, né, mesmo não tendo uma formação adequada. Eu falo o seguinte, eu me formei na Universidade de Brasília, que é uma das melhores universidades do Brasil. E Sim. quando eu entrei, né, na Secretaria de Educação, peguei o terceiro ano, eu tinha um aluno autista, e aí só me falaram, ó, essa turma é reduzida, né, e aqui tem o aluno e tal. Então, o primeiro dia, eu não sabia como já trabalhar, né, e entrar ali dentro Nem da ideia, né? rotina, Nem ideia. nada. E aí teve um momento que ele teve uma crise, que ele pegou a cadeira, né, jogou na gente. Então, assim, como que o professor ele pode entrar dentro dessa questão, mas sem prejudicar o aluno, sem prejudicar a criança, né, por conta, né, dessa falta dessa qualificação, porque nem todos os sistemas vão preparar o professor. E o que a gente pode fazer, né, dentro dessa situação da nossa rotina diária? Hoje o professor ele precisa procurar por fora uma capacitação, precisa se capacitar. A gente está lidando com vida, a gente está lidando com um cérebro muito específico, muito peculiar. Precisa conhecer, precisa saber o que a gente está fazendo. Eu costumo falar assim, a gente não trabalha, né, fazendo cadeira, fazendo móveis, a gente trabalha construindo cérebros, cara. A gente precisa ter muita responsabilidade nisso, precisa estudar muito, se capacitar muito, porque a gente precisa, primeira coisa que o professor precisa é conhecer esse espectro autista, para entender que uma criança com autismo, ela tem dificuldade na comunicação, não só na expressiva, também na comunicação receptiva. Ela não entende. Quando a gente fala muitas palavras, ela precisa de ajuda e apoio de material concreto e visual para entender. Ela precisa de consistência, repetição, rotina. Ela precisa de adaptação dos materiais para serem do interesse dela. Ela precisa de cuidados sensoriais, com barulho, com luzes. Muitas vezes elas têm hipersensibilidade. Elas precisam entender um sentido para aquilo que elas estão fazendo. Elas precisam de mediação para se socializar adequadamente com os amigos. Porque o mais importante do professor saber é que uma criança autista, ela não é uma criança incapaz. Ela não é uma criança que não tem condições de aprender. Ela não é uma criança necessariamente com deficiência intelectual. Ela é uma criança que tem condições, ela aprende, ela faz, mas ela faz diferente dos outros. E entender como ela precisa dessa comunicação, dessa acessibilidade. A criança autista ela precisa de acessibilidade, igual um cadeirante precisa de cadeira de roda para acessar rampas, para acessar lugares. Igual um deficiente visual precisa de adaptação dos materiais. A pessoa autista, a criança autista precisa de acessibilidade na comunicação, em como ela vai entender, receber as informações diversas do ambiente, sejam informações faladas, mostradas, desenhadas ou vistas, ou sensoriais. Ela precisa de adaptações, não tem um autista igual ao outro. Então a gente precisa aprender a fazer uma avaliação rápida do nosso paciente, do nosso aluno, para entender, entendi, ele tem um perfil mais agitado. Então eu preciso pensar com a TO dele, como a gente vai adaptar aqui materiais que ele possa ficar mexendo, que ele possa ficar apertando, que ele possa ficar pulando, sentando. Esse perfil de paciente, ele é mais quietinho. Ele é hipersensível, então ele não gosta de toque, ele não gosta de luzes, ele não gosta que a gente fale alto ou muitas vezes na cabeça dele. Então a gente precisa conhecer os diversos tipos para saber identificar e saber fazer as adaptações necessárias. E é lindo de ver o resultado quando a gente se conecta com uma criança. Verdade. Nossa, e qual que é a importância da rotina? Você falou de rotina, né? E qual que é a importância da rotina para esses alunos, né, dentro no nosso ambiente escolar? A rotina faz parte do espectro autista uma dificuldade com mudanças na previsibilidade. Então, uma dificuldade em flexibilidade mental, uma dificuldade em saber o que ele... Por exemplo, uma criança, muitas vezes autista, quando ela entra em casa, que as portas estão abertas, as gavetas estão abertas, ela começa a fechar. Quando muda o caminho do carro para ir até algum
lugar que ela esteja acostumada, ela fica transtornada. Quando o motorista do ônibus muda um percurso por alguma razão, sei lá, choveu, alagou uma rua e precisa ir por outra, ela fica transtornada. Então ela entende que do jeito que ela aprende algumas coisas, como elas funcionam, essas coisas precisam ser executadas daquela maneira. Então, é uma dificuldade de flexibilidade mental e de rigidez comportamental, né? Então, quando a gente tem uma previsibilidade, isso serve também para todas as crianças, crianças com ansiedade, crianças com déficit de atenção, crianças com atraso de linguagem, a gente precisa ter um organizador visual. De forma visual, colocar o que ela vai fazer, o que é esperado dela no momento 1, no momento 2, no momento 3. E depois disso, então, primeiro ela vai entrar e precisa guardar o material dela na caixinha. Tem uma foto se referenciando a esse comportamento. Depois que guardar o material, você vai sentar na cadeira e vai fazer exercício de números. Depois, terminou? Tira essa imagem ou apaga se for um desenho na lousa e vamos para a próxima, até ela ter a previsibilidade da hora de ir embora ou da hora do lanche. Porque crianças, por exemplo, que gostam muito de comer, ficam super ansiosas e angustiadas porque elas ficam, eu quero pão, eu quero pão, eu quero pão, eu quero pão. Depois é muito abstrato, né? Então, a gente precisa dar previsibilidade, organizar essa criança. Então, fazer todas as imagens de quais são as aulas, do que é esperado dela. Aqui é o lanche. Quando ela pedir o lanche, você vai com ela até esse quadro de rotina e mostra para ela o lanche. Tá aqui, ó. Você vai ter lanche. Depois da aula de números. Então, acabou a aula de números? Tira a imagem ou apaga e diz, agora a próxima é esta daqui. Então, vamos fazer isso. E todas as referências, né, do que ela precisa fazer, depois parque, depois hora da mãe buscar. E fazer consistentemente, repetidamente. Não adianta ir lá fazer e mostrar uma vez, 2, 10. Tem que mostrar dezenas, centenas de vezes até essa criança se habituar e conseguir se organizar melhor. Isso vai favorecer linguagem, porque você vai explicar coisas e fazer relação com material concreto. Isso vai trabalhar confiança, porque ela sabe o que esperar de você, o que ela precisa, ela confia, porque depois disso vai acontecer aquilo. Isso trabalha ansiedade, porque ela sabe que o lanche vai chegar, que a mãe vai chegar. Isso mostra para ela que ela está sendo entendida quando ela se sente angustiada e fica perguntando a mesma coisa, ou entra numa crise, se ela é não verbal, se ela entra numa crise e está chorando, e a gente não tem a menor ideia do porquê. Então, isso mostra para ela que ela está sendo acolhida, compreendida, entendida. Você mostra, trabalha isso consistentemente, dezenas e dezenas de vezes, e depois a criança já sozinha vai conseguir se organizar olhando aquilo. Isso é benéfico para todas as crianças, para todas, não só para as autistas. Nossa, que interessante, porque a rotina, né, é algo muito importante para nós professores, mas dentro da minha experiência, realmente eu não fazia esse passo a passo que você falou aí, e que com certeza eu teria tido outro resultado. Muito bacana. E sempre falar em poucas palavras com a criança. Sim. Sempre em poucas palavras, principalmente para crianças não verbais. A gente tem que falar com uma palavrinha só. Para crianças que já falam uma palavrinha, bola, dá, mamãe, papel, a gente pode usar 2 palavrinhas. Quer papel? Papel, mesa, na mesa. Então, a gente fala frases com 2 palavrinhas. Crianças que já conseguem juntar 2 palavrinhas, a gente pode usar 3 palavrinhas. E assim por diante, mas falar pouco, porque o déficit de atenção é presente em 80% dos casos de crianças autistas. Então, se a gente fala muitas palavras e tenta explicar, e fala, vamos lá, senão a prof vai ficar triste. Se você não for agora sentar no seu lugar, na sua cadeira, a prof vai ficar triste, as outras crianças estão todas te olhando, todo mundo está sentado fazendo a sua lição. Quais dessas 300 palavras significa senta? Cadeira. Entendi. Entende? Então, a gente precisa, principalmente para crianças que têm atraso na fala, falar em poucas palavras, só a informação central
e dar ajuda para que ela faça a associação entre o que a gente está falando e o que está acontecendo. Nossa, bacana. E dentro desses recursos visuais, né, que você colocou, a gente vai colocando ali, mostrando, tirando, agora passo a passo, dentro da rotina. Além dessa parte visual, teria também, por exemplo, recursos tecnológicos hoje em dia que podem ser utilizados para essa questão da rotina dentro da sala de aula? Sim, a gente tem hoje em dia em tablets, né? Rotinas em tablets. A gente tem materiais de comunicação alternativa em tablets. A gente precisa ver o que é habitual naquela escola de ser usado, porque também as crianças elas estão bastante viciadas em celulares e em iPad. Então, se for usar, não pode ser num iPad que ela tenha acesso a vídeos ou jogos. Tem que ser num recurso tecnológico que ela só tenha acesso ao programa que foi desenvolvido ali para ela. Entendi. Nossa. E, assim, inclusive dentro disso, né, gente, falando aqui, fazendo um paralelo aqui com a minha rotina, hoje em dia, Mayra, a questão da tecnologia, né, e a questão das telas, que muito, né, muito é falado, todo mundo critica, né, claro, o excesso de telas em que as crianças são expostas, né? E com a pandemia, nós tivemos um boom dessa situação, digamos assim. E o meu filho, por exemplo, ele está com um atraso na fala, né? Já era para estar falando algumas palavras, então eu estou já estimulando, fazendo todas as situações que você está falando aí, fazendo cursos também. E eu me deparei com uma realidade muito diferente, que eu não sabia. Eu fui marcar uma consulta para ele, eu consegui a consulta só no final do ano. E aí eu, não, mas tá, é outra. Aí fui marcando, ligando em outros, até que uma atendente me falou, olha, se você não marcar agora, você não vai conseguir marcar, porque tá tendo um boom, né, das mães que na idade do seu filho, 1 ano e meio, 2 anos, que tiveram filho na pandemia. Então, todo mundo está procurando agora por conta, né, dessa situação de atraso de fala. E aí muitos associam as telas também. E o que você tem assim a dizer em relação às telas para as nossas crianças da pandemia? É muito simples, Fabiana, é muito simples a gente entender a situação, assim. As telas, os vídeos, elas trazem para o nosso cérebro os jogos, as repetições, eles são feitos com um monte de sons, cores, repetições, aquilo pulando, com muitos estímulos sensoriais. E eles liberam no nosso cérebro altas doses de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que é bom, que traz alegria, que traz felicidade. Mas na quantidade que é liberado com um videozinho, que tem muitas informações sensoriais que o cérebro de uma criança não consegue processar. Então, libera altas doses de dopamina nesse cérebro, que são substâncias que também são liberadas, por exemplo, com uso de drogas, com cocaína, com drogas, enfim. E é essa causa de vícios, né? Essas altas doses de dopamina. E aí, essas crianças estão ficando dependentes, muito reféns das telas, por causa dessas altas doses de dopamina. Elas estão ficando realmente viciadas. Quando se tem algumas pesquisas mostrando que quando se tira eletrônicos de crianças maiores, adolescentes, por exemplo, eles não veem mais sentido na vida. Eles dizem, não tem nada mais legal para fazer. Mas vamos num parque, vamos ler um livro. Não, nada mais é tão interessante quanto ficar naquilo. E a gente já percebe em crianças pequenas situações muito semelhantes. Que a criança não pensa em outra coisa, só quer o celular, tá viciada no celular, só quer o videozinho. Vamos brincar de outra coisa, não quer. Que tenta comparar um vídeo que tem trocentas informações sensoriais com um bloquinho de madeira que você vai tentar brincar de bater com ele ou de montar. Aquilo é muito mais interessante. Então, além de ter um problema
comportamental, quer dizer, é muito mais interessante fisicamente ali o tablet do que um joguinho sem graça, ainda tem essa questão química, de liberação química que o cérebro não consegue processar. Essas altas doses de informações sensoriais, essas altas doses de dopamina estão causando, sim, dependência química relacionada. Então, a gente precisa evitar ao máximo, mas também o celular, os tablets, os eletrônicos, eles também trazem uma dependência para nós, família. Sim. Porque enquanto a gente dá o celular, a gente consegue fazer outras coisas. Exato. Porque, gente, a criança dá muito trabalho, a criança não consegue fazer mais nada, a criança, ela demanda muito tempo todo. Então... Ai, parou? O áudio... Parou, mas voltou. Voltou. Por ser neurocientista, eu já sabia de todas essas informações quando eu tive nosso filho. Então, eu e meu marido, que é psiquiatra infantil, então a gente nunca deu tela para o Theo, né? Nunca deixou ele usar. Mas tem horas que a gente está tão transtornado que a gente fala, Teodoro, você tá por isso aqui de ganhar um iPad, meu filho. Tá por isso, ó. Porque, gente, pelo amor de Deus, é tão mais fácil. É por isso que a gente entende totalmente as pessoas que dão na hora da comida, a criança fica ali... totalmente viciada naquilo, mas a gente tem que fazer uma associação com o uso de drogas. É a mesma coisa do que a gente dá ali, quase a mesma coisa do que a gente dá um pó para uma criança cheirar. É muito sério esse assunto, é muito grave. E a gente tem que realmente tirar as telas, limitar muito esse uso, porque a situação está ficando bastante grave, bastante grave. Não tá dando para controlar. E a gente fica viciado nisso, porque quando a criança tá sem tela, é a gente que tem que ser o entretenimento. E a criança fica chateada. E aí a criança... Mas tem associação com sono pior, irritabilidade, aumento do déficit de atenção, diminuição da comunicação, nada que justifique um transtorno do espectro autista. São coisas completamente diferentes, mas... A gente tem aí uma correlação, mas esses casos de atrasos substanciais na comunicação social são de autismo, né? Não de eletrônicos. Porque por mais que as crianças tenham vivido na pandemia, meu filho é pandêmico também, né? Nasceu há 2 anos atrás. Eles não ficaram trancados dentro de um quarto, privados de linguagem, de interação. Eles ficaram com pelo menos 1 ou 2 pessoas ali dentro de casa, depois com os familiares mais próximos. Então, nada justifica atrasos substanciais. Sim. E eu acho interessante, como você falou, porque eu me deparei com essa situação sem saber, né? Ali na prática, eu vi, nossa, então tá tendo realmente esse boom mesmo. E a coisa tá muito maior do que eu sempre eu vejo, né? Falando que é prejudicial a tela e tudo. Mas, na prática, né, quando estou passando por esse problema, eu vi o tanto que isso está muito maior do que a gente consegue perceber. A gente, família, dia a dia, correria, né? Mãe que trabalha, faz tudo, né? Que é o meu caso, nosso caso. Então, assim... isso realmente me levou a uma grande reflexão em relação a essas telas. E os meus finais de semana, eles são assim... primeiro que todo dia também eu separei um momento para poder brincar com qualidade, né? Isso que era é algo que importante. também estava faltando. Brincar com qualidade. Você totalmente ali concentrada com ele, brincando, entrando na brincadeira dele. Isso aí, E seguindo o a final de liderança dele. semana... Porque não adianta brincar de qualquer jeito, de brincar sendo chato, dando demanda. A criança vai ficar com mais aversão ainda do social, né? Exatamente. Gente, eu estava fazendo isso com medo de, ai meu Deus, vamos desenvolver. E aí, quando eu me vi, não, aí eu fui orientada, né? E aí, esta é a grande questão, né? Eu acho que a população tinha que ser mais informada a respeito de tudo isso, desse boom. E aí, é como você falou, é muito trabalhoso, né? Muito mais fácil chegar em casa e aí vai comer uma coisa, põe a tela, porque né, um momento que não dá para fazer quase nada, mas não. Então a gente brinca. E você, igual não só os eletrônicos, as telas, mas também os brinquedos que fazem muitos barulhos, luzes, né? Então a gente também faz essa parte, né? Brincando, para com certeza assim, ele ter um outro estímulo, ao invés de ter aquele estímulo e ficar ali paralisado, né? Então, isso sim, é muito, muito bacana mesmo que você falou. Agora, essa relação professor e aluno,
como que deve ser dentro desse processo. Sabe por quê, Mayra? Quando eu tive, né, um aluno, eu tive, né, durante as turmas, né, mas eu sempre lembro da primeira turma, porque foi muito mais difícil para mim. Como eu não conhecia muito, não tinha estudado muito a respeito disso, e foi em 2014, e aí quando eu cheguei, eu tive, né, um receio de como que será ele, porque são muitos graus, como você falou, então a gente não sabe como que é ali a criança, como que ela vai reagir, né? E tinha mudado de professora, eu entrei no meio do ano, então já deu aquele baque para ele, né? Eu já sabia que essa mudança ele já iria sentir. Então eu tive muito receio. E assim, eu fui na prática, né? Fui porque eu já estava ali na prática, mas assim, como que deve ser essa relação do professor com o aluno, principalmente nesse momento de primeiro impacto, né? Primeiro acolhimento, amor à primeira vista, né? Esse momento inicial. A gente precisa chegar e abordar essa criança com muito cuidado, porque a gente não sabe quais são as alterações sensoriais que ela tem. Então, a primeira coisa é a gente respeitar o espaço, observar o que ela faz, o que ela gosta. Porque quando uma criança está mexendo nos materiais ali da sala de aula, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo dela? O que ela gosta? Ela gosta de ver movimento repetitivo? Ela gosta de ouvir o som? Ela gosta de empilhar? Ela gosta de enfileirar? O que ela gosta? Qual que é o plano dela? Qual que é a ideia dela? E a gente se aproxima devagar, em tom baixo, percebendo a tolerância que essa criança tem do distanciamento físico, fala com ela em poucas palavras e segue a liderança dela, ou seja, faz o que ela gosta de fazer para ganhar confiança. Se a gente chega e fala, não, não é assim que se faz com essas peças, não pode empilhar. Com essas daqui, você tem que encaixar. Não, com essas daqui, você precisa, sei lá, montar, né? A gente desqualifica a ideia que ela tem sobre aquilo, mostra para ela que aquilo é uma porcaria e mostra para ela que o social vai ser muito difícil ali dentro. Então, começa seguindo a liderança da criança, brincando do que ela quer, falando em poucas palavras, fazendo bastante sonzinhos, onomatopeias, diminui demanda, não pede nada para ela. Não chega já dizendo, oi, João, a tia pode ficar aqui? Oi, olha, ó o que eu sei fazer. Não traz as suas ideias. Segue as ideias da criança. Ganha a confiança dessa criança para depois você começar a fazer demandas, a pedir coisas para ela. Ai, que bacana. Muito Isso bom tudo isso. são as estratégias, né, comportamentais, estratégias naturalistas, que são as estratégias baseadas na ciência ABA, na terapia comportamental e também no modelo Denver de intervenção precoce. Isso tudo está nos cursos. Esse passo a passo de como fazer, está tudo lá nos cursos online para quem se tiver interesse em se aprofundar em aprender detalhadamente. Eu tenho os cursos, estão todos lá na minha plataforma, no link da minha bio dá para achar esses cursos. Tem curso específico para escola, para professores, tem curso específico para quem quer ser aplicador. Para pais, tem curso para pais, tem treinamento para pais, né? Meus pais precisam. Gente, quando a gente faz quando a gente quer ser bom em alguma coisa, a gente precisa estudar, fazer pós-graduação, fazer milhões de cursos, fazer capacitações, fazer palestras, fazer nananã. Como é que a gente faz para ser bom, estimulador, né, do que a criança precisa? Tem que se capacitar, não tem jeito. Estão perguntando qual que é o site. O site é institutosingular.org, que é o meu site. Ou mairagaiato.com.br também, que vocês acham lá. Na minha bio, clicando no meu nome, tem lá na minha bio do Instagram, tem um link que dá para clicar, que dá para achar ali. Meu perfil é Maíra Gaiato. Maíra com Y, Gaiato com I e um T só. É isso. E dentro dessa estratégia, como que a gente pode envolver a família dentro desse processo? Aí tem uma outra experiência. Todo mundo tá colocando ali embaixo um monte de pergunta, porque é professor, tá passando por tudo. E eu já passei por tantas coisas também, que dentro disso, como a gente pode envolver a família? É muito difícil. É muito difícil porque
É, Isso. porque você lê um livro, você, né, vai num congresso, ninguém te dá o caminho das pedras, assim. Por isso que eu Isso. montei esses cursos com passo a passo do que fazer. Você vai sentar no chão, vai fazer Uhum. isso, porque eu sofri muito com Isso. isso, assim. Eu lia a teoria, definições, história. O que eu quero saber? A história do autismo, que foi o primeiro. Cara. Tá, legal, interessante, mas o que isso me dá de, né, de Uhum. como se diz, de prática, De né? prática. Então eu sou uma pessoa muito prática, porque eu sofri muito para descobrir o caminho do que se fazer, e lia e Uhum. ficava dando volta em círculo, assim. Sim. E quando, por exemplo, porque nós temos situações também que a família é, ela não contribui dentro desse processo. E a parte da família é fundamental para a evolução, né, do aluno. Então, assim, é muito complicado quando a família não colabora, e não é no sentido igual na minha prática, Maíra, não é nem de tipo, o pai está sendo isso, está sendo aquilo, são péssimos pais porque o menino está fazendo isso, a gente já falou. Não, eu percebo na questão de não entender mesmo, na ignorância mesmo, de não entender, né, toda a Isso aí. situação e acaba sendo ali alheio, né? E também o achismo que você falou, né? Então, olha, sua criança está apresentando isso. Ah, tá, põe para brincar. É porque tá novo. É Isso, porque ano que vem vai isso, melhorar. E aí, como que a gente pode isso. fazer em relação a essa falta, né, da família dentro do processo mesmo? Eita, voltou. Muito bem colocado, Fabiana, porque assim, isso rola, Uhum. isso acontece. Uhum. Acontece das duas vias. Acontece de os pais chegarem na escola e perguntarem como é que tá meu filho? Os professores dizerem, tá tudo Isso. ótimo. Tá super bem Uhum. aqui Sim. dentro. Principalmente para crianças autistas não hiperativas, que ficam quietinhas num Uhum. canto, que ficam lá o dia inteiro folheando livros, ficam lá mexendo em algum brinquedinho, não dão nenhum trabalho. Sabe aquela criança Uhum. quietinha que não dá nenhum trabalho? Essas, Sim. então, os professores falam para os pais: tá tudo ótimo. E os pais perguntam com uma intenção e Uhum. ouvem recebendo aquela informação como se estivesse respondendo às suas angústias. Bom, então se tá ótimo, Uhum. o ótimo para o pai não significa necessariamente o que o professor quis dizer com ótimo, né? Então o Isso. pai pensa ótimo, bom, então ótimo, ele brincou, Uhum. ele socializou um monte, ele conversou com os colegas, ele fez todas as atividades propostas pela professora na sala de aula, isso para o pai que é um ótimo, certo? No Uhum. certo na concepção dele. E daí isso Exato. também vai aumentando aí essa questão de não querer ver, não querer acreditar, porque é muito difícil da Uhum. gente enxergar que tem um desenvolvimento ali que está um pouquinho atípico. Ah, tá, então qual que é o problema? O problema é que ele fala um pouco menos do que as outras crianças? Tá, mas minha mãe também disse que eu comecei a falar não sei com quantos anos. O filho da vizinha também começou a falar com 3. Isso. Daqui a Sempre pouco tem a desembucha, comparação. daqui a pouco vai, daqui a pouco Isso. desenrola, daqui a pouco flui. E não é assim. Porque uma criança que está acumulando atrasos tende a acumular mais atrasos, porque os outros Sim. não estão ali parados esperando ele, os outros estão voando, porque estão Isso. recebendo aquela quantidade de estímulos benéficos para o desenvolvimento e estão fluindo. Exato. Enquanto a criança que tem atraso não consegue captar, processar, aproveitar, usufruir de todos aqueles estímulos como as outras estão usufruindo, por isso que elas estão com atrasos, e a Uhum. tendência não é algo mágico acontecer no cérebro, a tendência é que isso continue sendo assim, né? As outras Sim. crianças aproveitando esses estímulos, enquanto os nossos pacientes, nossos filhos que têm aí algum atraso no desenvolvimento, aproveitam menos. Não é que eles são incapazes de se Uhum. comunicar, de aprender, de interagir, é que eles fazem um pouco menos do que deveria. E os pais Isso. se apegam no que eles fazem de não E, autístico. Que uma exato. criança autista também faz coisas não autísticas, muitas, né? Uhum. E aí, se ficar se apegando no que não faz, a gente vai Isso. ficar só dando volta em círculos e não vai sair do lugar.
A gente precisa entender com o professor o que é que precisaria fazer para aquela idade. Uhum. Sempre tem lá no meu YouTube também tem os Tem, marcadores. O que que uma criança de 2 anos de idade tem. precisa já Tentar estar no fazer. ponto de fazer? O que que uma de 3 anos deveria estar fazendo? O que que uma de 4 deveria estar fazendo? Então, se tem algum atraso, a gente precisa correr com intervenção, Uhum. correr com estimulação precoce, porque o cérebro tem uma capacidade chamada neuroplasticidade, que é uma Sim. potência, né? Que é a capacidade de fazer novas conexões entre os neurônios, de fazer novos caminhos neuronais, de fazer novas redes de transmissão. E essa Sim. capacidade ela é muito maior quando a criança é pequena do que depois que a gente cresce. Isso chama Sim. neuroplasticidade, essa capacidade. Então a gente precisa, o que a gente, por exemplo, ensina para uma criança de 2 anos de idade, em 30 minutos, a gente precisa ficar repetindo durante um ano se ela tem 14 anos, para ter o mesmo tanto de sinapses, né? Então a gente Nossa. precisa correr enquanto a criança é pequena, não importa se ela tem diagnóstico ou não. Ela precisa de Uhum. estímulo. Dificilmente ainda é difícil receber diagnóstico. Vocês devem ter Uhum. muitos casos de crianças que vocês estão vendo que têm alterações ou que os Sim. pais já até tentaram Uhum. levar em profissionais para tentar ver alterações, mas que ninguém fecha, ninguém diz nada, Uhum. todo mundo fica esperando ela crescer, porque daí quando cresce fica bem escancarado, porque já está Uhum. bastante atraso, já está bem ruim a situação, aí sim alguém vai dizer alguma coisa, mas daí já não adianta tanto, né? Daí até Uhum. aí qualquer Exato. um sabe ver, sabe fazer, a gente precisa Uhum. entender as sutilezas dos atrasos no E, começo da vida para a gente correr atrás enquanto a neuroplasticidade é muito maior. é verdade. Faz Nossa, isso sentido para você, Fabiana? Para vocês que sim, estão com aí? certeza. Com certeza. E isso que assim as pessoas elas deveriam ter acesso a essa informação, porque ainda como a gente falou, anos atrás era outra Uhum, uhum, realidade, né, que uhum, tínhamos. Então, muito do que se falava eram pouquíssimas características que eram assim, tipo, de conhecimento da maioria, e elas, né, foram passando, e hoje, quando alguém fala, né, alguém que não se uhum, atualizou, e tudo, nem sabe que hoje esse número está 1 para 40, então, assim, uhum, ainda tem aquela visão de senso comum de anos atrás do que é o autista. Então, isso uhum, complica muito para eles entenderem essa capacidade, né, que uhum, a criança vai ter a partir do momento que ela que tem essa intervenção, né, a partir do momento que tem um estímulo. Então, isso é uhum, muito exato. importante, assim. E o professor, família, todo mundo deveria muito, né, se atualizar cada vez mais em relação a essas informações de intervenção mesmo. E dentro É. dessa intervenção na educação infantil, Mayra, qual que é a dica que você dá em relação à criança de socialização dentro da educação infantil? Uhum. Porque né, eles estão menores, são mais dependentes. Alguém colocou ali muito rápido, que ainda bem, né, que nós estamos aqui com 1.600 pessoas. Alguém colocou, tá passando muito rápido, alguém colocou assim, como trabalhar com aluno não verbal? E a Maíra já colocou aqui no início falando dos recursos visuais. Você Então, vai deixar depois, né, salvo essa live, Fabiana? vamos Tá, deixar então tá salvo. lá no começo, depois vocês assistam o comecinho lá. Isso. Então, mil e quem perdeu o setecentas já, início, né? Já tem 1.700. que bacana. Então, assim, Arrasou. como qual que é a dica em relação à socialização na criança na educação infantil, né? A criança autista dentro da educação infantil, já que ela é mais dependente, ela precisa mais, né, ali em relação a esse apoio, né, que muitas Uhum. vezes a instituição não tem, né? Mais alguém, um monitor, um estagiário. E qual que é a dica que você dá em relação a essa socialização para nós, professores, trabalharmos mais com esses alunos? A gente precisa, de novo, se capacitar para entender o perfil daquele tipo de autismo, de qual é aquele Uhum, tipo de autismo, qual é o perfil daquela criança, daquele autista especificamente. E fazer as uhum, mediações. E uhum, fazer, sempre trazer objetos e brinquedos ou materiais que sejam do interesse da criança. Porque elas têm uhum. interesses restritos muitas vezes. Então, Isso. trazer materiais adaptados para aquela criança, para que aquilo gere, né, que a partir disso tenha mais motivação para brincar, para estar naquele ambiente. Então, a gente vai Uhum, fazendo
aproximações sucessivas, passos para aquilo. Não adianta você querer pegar um objeto que a criança não tem nenhum interesse, falar, brinca com esse, né? Brinca com esse, é o seu amiguinho aqui te esperando. Não adianta fazer um discurso. Seu amiguinho quer brincar com você, ou você não tá nem ligando para ele. Não adianta. Né? Ninguém vai, uma criança não vai fazer isso porque você está fazendo chantagem emocional. Ela vai brincar se aquilo for legal para ela. É a única razão que vai fazer ela ficar sentada brincando é se aquilo for interessante. Então, ou não só sentada, né? Mas também a gente precisa aprender o que... Tem até acho que a Helenice que perguntou se o curso de aba é só para profissionais. Não, muito pelo contrário. Tem mais pais que fazem do que profissionais. Mais de quase 60% dos alunos são pais. Então, os pais aprendem muito, professores também, a gente tem muitos professores alunos. Tem lá a parte das atividades sensórios-sociais, que a gente pode usar o toque, música, canções, jogos que envolvem atividades corporais, físicas e sensoriais. Então, não só brinquedos, coisas externas, né? Porque não adianta deixar ali e esperar que uma criança saiba ter habilidades para usar aquele material. Também os recursos sensórios sociais, que daí a criança vai ter interesse, vai querer puxar a professora, puxar o amiguinho para fazer, envolvendo um amiguinho, e a gente vai fazendo essa aproximação. Não adianta também falar, bom, então agora que você ficou interessado no seu amiguinho, vai lá, brinca com ele. Não. A gente tem diversos passos para se fazer, mas basicamente é usando o material de interesse da criança, atividades sensórios sociais, e intercalando. Agora a minha vez, agora a sua vez, agora a vez do amigo, agora a sua vez, e trazendo essa criança para a atividade sensório social. Ai, que bacana. Ótimo. E o aluno que não tem diagnóstico, né, que você colocou aí, a gente está vendo, né, que a gente, né, professor, estamos na sala de aula e a gente começa a perceber, né, ali algumas atitudes, ações de alguns alunos, né, que podem, sim, estar dentro, né, do espectro, mas ele não tem diagnóstico. Principalmente os nossos da educação infantil, porque os bem pequenininhos, né? É difícil de fechar um diagnóstico também. E a gente sabe que a nossa realidade em relação à saúde pública é muito complicado. Então, para a mãe conseguir todos os passos de atendimento, para conseguir um diagnóstico para a criança tão pequena, né? Dentro ali da educação infantil. Nesse caso que você acabou de falar, né? Trazendo atividades sensoriais, trazendo, sim, brinquedos de interesse daquela criança. Quando o professor já observar, né, essas ações, né, essas atitudes nas crianças, né, nesses alunos, ele já pode começar já a fazer essas atividades, né, mesmo que sejam atividades diferentes para o resto do grupo. Sim, sim. E por isso que precisa se capacitar para aprender a fazer as avaliações comportamentais, né? Cognitivas, porque isso não se aprende na faculdade, não se aprende em pós-graduação. Na pós-graduação você vê um monte de slide lá que não adianta para nada. Então você precisa aprender, precisa se capacitar de forma prática. Se capacitando, falar sempre a verdade para a direção e para os pais. Sempre a verdade liberta. A criança tá ótima aqui dentro, mas esse ótimo significa que ela fica tranquila, ela mexe nos materiais mais, ela interage menos do que os coleguinhas, ela brinca diferente do que deveria com os materiais, ela se comunica pouco, e isso pode ser um atraso no desenvolvimento que precisa ser investigado. Não importa se tem diagnóstico, tanto para os pais quanto para as professoras. Por quê? A gente já tem que começar esses estímulos. A gente já precisa começar a tratar de forma a aumentar a condição do desenvolvimento dessa criança, a acessibilidade para esse desenvolvimento. Porque se ficar acumulando atraso, é aquela história, né? Fica bem óbvio, mas daí já era. Então, sempre falar a verdade para os cuidadores, para a direção e não começar depois que você tem um diagnóstico, porque a grande maioria vai conseguir diagnóstico só depois, mais tarde, na hora que as coisas já estiverem muito prejudicadas. É verdade. Essa é a questão, né? O diagnóstico muitas vezes só vem depois, ou às vezes também a família demora até mesmo aceitar também, e aí vem depois. E aquele momento inicial aqui na educação infantil, e eu falo isso porque eu fui 8 anos professora de educação infantil, então a gente sempre pensa ali naquela nossa rotina, né, em tantos alunos
que nós tivemos, né, em cada situação. Então, por isso que eu acho que é muito importante, assim, a população saber, né, dessa questão dos avanços, da intervenção, estimular em casa também os pais, né, dessa forma, com atividades de interesse. Como eu falei no inicinho, quando eu percebi, né, que o meu bebê estava ficando um pouquinho com atraso, né, no desenvolvimento, e isso, gente, está até na própria caderneta de Vacina. vacinação, né? Tem lá 7, 8 meses, isso. Então, assim, tá ali para o pai ver, né? Então, chegou aqui nesse momento, parou, travou, que foi no meu caso, olha, a linguagem, isso. Então, o próprio pai já pode observar isso, porque às vezes muita gente fala, ai, professor, mas você, porque você é professor. Não, é algo que tá ali. Então, o pai tem que se atentar. E cada vez mais, se ele conseguir estimular na casa dele, fazendo esse trabalho, né, com a escola, nossa, esse aluno vai ser outro aluno também. Com certeza, o futuro... Eu costumo falar que o exemplo, assim, que... Sabe quando a gente joga dardo? Uhum. Né? Se você vai atirar um dardo, se você mudar 1 milímetro, o começo da história, isso muda a trajetória completamente. 1 milímetro aqui agora muda completamente o resultado final, a trajetória lá na frente. Atraso é uma coisa muito séria. Sim. Atraso significa que o neurodesenvolvimento está com alterações. Então, não dá para a gente ficar esperando mais 1 mês, mais 2 meses, a próxima consulta no pediatra para perguntar. A gente já precisa começar a intervenção agora, porque o mês que vem, se você faz uma intervenção acertada, daqui 1 mês essa criança já está com outros recursos no cérebro, né? Já tem outras muito melhor, já está muito diferente, assim. Amanhã a criança já não tem mais a mesma neuroplasticidade do que ela tem hoje. Então, por isso que é importante a gente fazer isso agora, né? Todos os dias. E quanto mais a gente espera, não é assim, mas é só um atrasinho. Sim, é só um atrasinho porque a criança é desse tamanho, né? Porque ela tem poucos comportamentos. É sutil mesmo quando a criança é pequena. É muito sutil, são poucos, porque se fossem muitos, seria uma deficiência gigante. Então a gente precisa correr atrás para não deixar prejuízos, para não deixar essa criança ter mais atrasos e sofrimento. Verdade. E ali o colega ali colocou que o professor da escola pública, né? Ele tem mais dificuldade ainda por conta da estrutura, né? De falta mesmo de investimento em relação a materiais. E eu super concordo também. Mas a minha prática hoje, né? Que eu estou com o meu bebê também, vem me mostrando outras situações que eu consigo, né? Que eu posso colocar ali dentro da rotina, como por exemplo... Isso. Existe ali alguns estímulos de determinados brinquedos para brincar de forma funcional, né? Isso aí. Sempre dando a função. E cada vez mais eu vejo que o interesse dele também ele está ali na nossa casa, né? Nas gavetas, nas panelas, nos talheres, ou seja, ali, né? Nos próprios materiais mesmo que a gente utiliza. Né? Exatamente. Então, sempre eu estou tentando fazer esse vínculo com a função, né? Aí pegou a colher, nham, nham, nham. Então, assim, claro que essa é uma realidade muito ruim para o nosso professor, né? E não estou, claro, tirando a responsabilidade do Estado aqui, não. Mas nós, professores, cada vez mais nós temos que ter essa sensibilidade também, né? Infelizmente, o Estado não está dando para a gente aquela estrutura, mas a gente pode sim. E é o que a gente faz, né? A gente acaba pensando em outras estratégias, como utilizar o que a gente tem em relação a material, que pode ser super útil de acordo com a intervenção do professor, né? O estímulo do professor. Então, isso também é importante para o professor também poder fazer, né? A sua atividade, poder contribuir mais com a evolução isso aí, da... Perfeito. Ai, Maíra, olha, gente, eu ficaria aqui conversando a noite todinha com a Maíra. Eu lembro que ela falou... Coisa boa, passa rápido, né? Olha, vamos marcar outra live para poder falar. Vamos. Eu estou super à disposição no direct, lá no meu direct do Instagram. Então, para quem quer conversar mais, perguntar coisas específicas, perguntar se eu tenho curso de análise do comportamento. Sim, tenho curso online de aba, tem tudo lá na minha bio. Então,
Vamos lá no direct, se eu não conseguir responder hoje, eu respondo amanhã, depois de amanhã, mas a gente tá juntos ali. Muitas pessoas perguntando a respeito de como trabalhar com aluno não verbal. Ali, tanto mãe como professor, eu vi muitas perguntas nesse sentido. Depois a gente pode falar sobre isso aqui mais com Podemos, a hora que vocês quiserem. Vamos falar mais sobre isso. Legal, a gente vai se falando, então. Tá, e eu vou aproveitar também, a Maíra colocou ali o site dela, tá? Eu vou pedir para colocar de novo, quem tá aí da sua equipe tinha colocado aí aqui nas mensagens. Alguém colocou, coloca aí de novo. E eu também já vou aproveitar. Institutosingular.org. Institutosingular.org. E na bio dela, né, no perfil, tem um link que você também entrando, você já entra dá para ver os cursos, dá para ver tudo que a gente tem lá. Isso, eu quero também aproveitar todo mundo aqui para poder fazer parte da nossa semana de teorias da aprendizagem, que vai acontecer semana que vem, tá? A partir de domingo, de 3 a 7 de julho, onde nós vamos falar sobre o desenvolvimento também infantil, o desenvolvimento como um todo, com os nossos autores, tá? Da pedagogia. Agradeço demais, Maíra. Vou te chamar com certeza. Viu? Valeu! Muito obrigada pela contribuição, foi uma honra ter você. Obrigada a você, boa sorte nesse caminho, estamos juntas, viu? Pode contar comigo. Obrigada. Tá obrigada, Maíra. Beijo, pessoal, beijo, Carlos, beijo, Simone, beijo, Fabiana, um beijão, boa noite para vocês. Até mais. Beijo, boa noite. Tchau. Vocês que estão aqui comigo, né, 1.400 pessoas. Que bacana, né, poder conversar sobre um assunto tão importante para nós educadores, em relação a tudo que a gente passa na nossa prática, né? Muito bom, principalmente com uma profissional como a Maíra Gaiato. Muito obrigada a vocês que ficaram comigo aqui até o final, tá? Gente, quem não fez inscrição ainda, aqui no link do meu perfil, Fabiana Firmino, no link do perfil do Pedagogia para Concurso, só tem um link. Então, quando você entrar, tem lá o link para você fazer a inscrição da nossa semana, onde nós vamos falar sobre desenvolvimento, sobre as teorias da aprendizagem, como o indivíduo se desenvolve, as teorias que deram origem ali a várias ações, várias situações que interferem completamente hoje no nosso sistema educacional, claro, e que foram também comprovadas, né, em relação a como o indivíduo pode se desenvolver, né? Então, nosso foco é concurso público e eu convido todo mundo aqui para poder fazer inscrição, tá bom? Do nosso evento, nossa semana Teorias da Aprendizagem. Amanhã, às 19 horas, estarei ao vivo no YouTube, tá? Do Pedagogia, vamos apresentar para vocês como que vai funcionar o nosso evento. E quarta-feira eu tenho a aula com o professor Davi a respeito também desse assunto, 19 horas lá no YouTube para vocês, viu? Agradeço demais, muito obrigada, vamos conversar mais sobre esse assunto futuramente e agradeço muito, muito a contribuição, os corações e todo mundo aí que está compartilhando também essa live, tá bom? Muito obrigada, vocês aí se inscrevam lá no nosso evento, tá bom? Boa noite.